Olá, queridos do canal Graça que Justifica. Aqui estamos mais uma vez para conclamar você a assistir mais uma aula da série Discipulado Cristão. Desta feita estaremos falando sobre se perde a salvação. A salvação é algo garantido àquele que crê, ou você pode perder a salvação por algum motivo. Então procuraremos assim abordar alguns pontos para mostrar-lhes que não é possível você perder a salvação, uma vez que você assim ganhou do próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então eu convido você a assistir mais essa aula e não se esqueça de curtir, de comentar, deixar seu like e caso você não seja inscrito, você possa se inscrever em nosso canal para estar assim fortalecendo o nosso canal e também compartilhe com seus amigos, com seus contatos. Que Deus, pois, abençoe sua vida e possam assim estudar a palavra de Deus. Então vamos aos estudos. Que Deus abençoe a todos. Graça que Justifica, o seu canal de mensagens da Palavra de Deus, com o pastor Davi Nascimento e convidados. Olá, queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do discipulado cristão e iremos estudar hoje sobre a salvação. Podemos ter certeza da salvação? Nos últimos estudos nós notamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a autoridade suprema sobre tudo no que nós entendemos, na verdade, ser a religião cristã. Vimos também sobre a realidade do pecado. O pecado ele causou um desastre na humanidade, ao ponto de nos afastar de Deus. E hoje gostaríamos de falar sobre a salvação. Após reconhecermos que somos pecadores, após nos arrependermos, podemos ter certeza de que realmente somos salvos? Mas, em meio a isso tudo, em meio a tantas discussões, podemos perguntar algumas questões. Primeiramente, salvo de quê? Segundo, para que somos salvos? Terceiro, e por que somos salvos? E a quarta pergunta, muito mais importante, é por quem somos salvos. O terceiro estudo dessa série Discipulado Cristão estudou a respeito de Jesus, conhecendo Jesus. E essa quarta pergunta, ela tem como resposta Jesus Cristo, o nosso Salvador. Dentro deste desenvolvimento, observamos que Deus ele tem, na verdade, o plano de salvação. Por isso, salvação tem Deus como um paradigma. Vimos que depois do pecado, todos os homens se puseram debaixo da ira de Deus, se afastaram de Deus. E a ira de Deus foi derramada sobre os impenitentes no dia do juízo, ou será derramada, por melhor dizer, derramada sobre aqueles que de fato se afastam de Deus e negam o seu Filho Jesus Cristo. É exatamente isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos diz em sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18. Ele fala que porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O apóstolo Paulo, neste capítulo, ele fala que depois do pecado houve uma inversão de valores. Ao invés de adorarmos ao Criador, nós passamos a adorar a criatura. Ao invés de buscarmos Deus, nós nos afastamos de Deus.
ao invés de buscarmos a santificação e a santidade, nós nos corrompemos mais e mais e estamos atolados em pecado, recebendo em si a ira justa de Deus. Então podemos ver em textos como João 3,36, que nos diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele, diz a palavra, irá permanecer a ira de Deus. Mas Paulo também fala em Romanos, capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e foram separados, destituídos da glória de Deus. Isso porque, meus amados, Paulo também vai dizer que o salário do pecado tem como retribuição, ou seja, a prática do pecado, por assim dizer, tem como recompensa, tem como pagamento a própria morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então vemos dentro deste padrão, dentro deste conceito, que após o homem se afastar de Deus lá no Éden, ele recebe agora, não só ele, mas toda a sua descendência, a justa ira de Deus, porque ele se afastou de Deus e agora faz exatamente aquilo que Deus ordenou que não fizeste: pecar contra o Senhor. Mas Deus, em meio a tantas situações caóticas que o pecado vem trazendo na humanidade, Deus sempre teve um plano de ação para aqueles que creem. É o plano, meus amados, da salvação. E aqui ele é, sem dúvida, o maior e mais glorioso plano de toda a história da humanidade. Então vejam que Deus, ele não deixou o ser humano à deriva para morrer em seu pecado eternamente. Deus, antes que o mundo viesse a existir, Deus traçou um plano para salvar aqueles que de fato se rendem a Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem no Evangelho de Cristo. Por isso, queridos, conforme João 3,16 nos é dito, que Deus amou o mundo, veja que a salvação ela tem como plano o amor de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é um Deus que está irado com o pecado, ele é aquele que ama, de fato, os eleitos. Ele é aquele que ama, de fato, aqueles que creem na salvação, que creem em Jesus Cristo. E a palavra nos diz que Deus amou o mundo de uma maneira imensurável, de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça ou não permaneça no estado de morte, mas tenha a vida eterna. Então veja, meus amados, que aqui tem, de fato, uma condição para que todo aquele que nele crê. Algumas pessoas, elas dizem que o amor de Deus pelo mundo engloba todo o mundo, toda a humanidade. Mas a pergunta é: se isto coubesse a todo mundo de forma incondicional, por que tantas pessoas, de fato, ao morrerem sem Cristo, ao morrerem sem Deus e sem a salvação, elas vão para o inferno? Porque Jesus, em seu ministério, incansavelmente falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, realmente entrarão no reino de Deus. Porque foi que Jesus Cristo, de forma incansável em seu ministério, ele falou que aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho já está condenado. E ele vai falar, de fato, em uma condenação eterna. Jesus fala, meus amados, de porta larga, Jesus fala de porta estreita. Jesus fala de dois caminhos, um que conduz ao céu, um que conduz à salvação e outro caminho que conduz à perdição eterna. Então vejam que este Deus ama o mundo de tal maneira não é exatamente toda a humanidade, mas apenas aqueles que Deus escolheu. Por isso, irmãos, certa vez Jesus disse que as ovelhas dele ouvem a voz dele e a seguem. Mas ele diz também nessa mesma palavra que apenas as ovelhas elas ouvem a voz dele, ouvem a voz do bom pastor.
quem não é ovelha de Cristo jamais irá ouvir a sua voz. Então, dentro deste contexto, cabe-nos aqui uma pergunta. Você se considera ovelha de Cristo ou não? Mas se você se considera ovelha de Cristo, você ouve a voz dele quando ele chama? Ou você se encaixa naquela palavra que ele diz que nem todos que dizem ser o Senhor entrarão de fato no reino de Deus? Jesus disse, irmãos, que as ovelhas ouvem a sua voz e segue quando ele chama. Você tem seguido a ele quando ele te chama? Ou você se mantém endurecido conforme o chamado do Senhor Jesus Cristo? Jesus certa vez disse que não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. A pergunta é, você é um escolhido de Cristo para a salvação ou não? Pense nisso. Reflita nisto. Reflita nesta verdade que Jesus Cristo, nesse momento, ele passa ao teu coração. Porém, observamos que a ira de Deus é a linha divisória entre salvação e condenação. Os que estiverem debaixo da ira de Deus irão sofrer o furor de sua condenação. Os que forem transportados da ira para o reino da luz, por meio da fé em Jesus Cristo, não vão experimentar a ira de Deus, mas, conforme a palavra nos é dita, irão experimentar a vida eterna com Deus na sua glória eterna. Lá em Isaías 59, versículo 2, nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. É isso que Isaías está dizendo. O pecado separa o homem de Deus. Veja que na nossa ilustração aqui há uma ponte, há uma escadaria entre Deus e o mundo pecador. Há uma divisão. A questão é, você já se uniu ao Senhor? Você de fato já refez os seus caminhos diante de Deus? Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer neste vídeo é que há uma ponte, é que há um abismo, melhor dizendo, entre o homem pecador, o abismo é o pecado, que é a morte eterna, e aqui nós observamos a vida eterna com Deus, que é santo. O homem pecador, um Deus santo. Mas quem é que nos liga a Cristo? Melhor, a Deus? É a cruz de Cristo. Jesus veio a este mundo uma só vez para morrer pelos nossos pecados. E ele que criou essa ponte entre nós e o nosso Deus. Nesse abismo que se chama condenação eterna, Cristo ele criou uma ponte com a sua cruz, onde nós podemos ter acesso ao Senhor. Por isso, queridos, observamos aqui que a salvação não vai depender de mim. Não é porque eu quero ser salvo, mas depende de Deus. Então, se a salvação depende, segundo o pastor Augusto Nicodemos, se a salvação depende de você, você perderá. Você jamais será salvo. Sabe por quê? Porque o homem, ele gosta de pecar. O homem, ele sente satisfação no pecado. É por isso que a palavra de Deus nos diz: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então veja que se a salvação dependesse de mim, jamais eu seria salvo. Jamais, de fato, teria certeza da salvação. Há um grupo entre os cristãos, chamados arminianos, que eles acreditam que a salvação ela pode ser perdida, ao mesmo tempo que ela pode ser reconquistada. E nisto a palavra de Deus nos diz que, ao fazer isto, eu estou tentando crucificar sempre o Senhor Jesus Cristo. E outro detalhe importante que devemos observar é que se eu creio que a salvação ela
é uma obra minha que eu conquisto, que eu de fato busco querer ser salvo, então logo eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou falho, eu sou pecador. Mas quando a salvação ela vem de Deus, ela é segurança, porque foi Deus que planejou a salvação. Foi Deus que escolheu aqueles quem desejou salvar. Então, queridos irmãos, Jesus, como nós falamos aqui antes, afirma que não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designeis para que dê muitos frutos. Então a pergunta é: eu posso perder a salvação? Observe, primeiro eu sou falho. Se eu projeto alguma coisa, ou se eu construo alguma coisa, corre o risco daquilo que eu estou projetando ou construindo sair imperfeito. Mas quando eu olho para Deus, vejo Deus perfeito e conforme ele relata lá em Gênesis, tudo o que ele fez é muito bom, ou seja, é perfeito. Então jamais o que Deus ele faz, ou o que ele traça, ou o que ele planeja irá dar errado. Então vejam que se a salvação ela vem do Senhor, jamais eu perderei, porque Deus ele não falha com as suas promessas. O profeta Jonas, após fazer a sua oração dentro do ventre do peixe, ele afirma que a salvação vem do Senhor. Porque se vem do homem, o homem irá perder realmente. Mas se vem de Deus, ele jamais irá perder a salvação, porque Deus jamais falha com as suas promessas. Como pode o salvo perder a salvação se foi o Senhor Jesus quem o salvou? Jesus é Deus. Então, se ele salva, ninguém pode perder. Ninguém pode se perder. Ele mesmo vai dizer que as ovelhas que o Pai deu jamais se perderão, jamais serão arrebatadas de suas mãos. Porque, queridos, que se a salvação fosse obra dos homens, então de fato poderíamos perdê-la. Mas, sendo obra de Deus, então torna-se impossível invalidar aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus arquitetou para nós, seres humanos. Por isso, queridos, para que o salvo perdesse a salvação, algumas coisas precisariam acontecer. Por exemplo, primeiro, o sangue de Jesus Cristo teria que perder o seu valor. E isso é impossível. O sangue de Cristo é poderoso. O sangue de Cristo é irrevogável. Então ele não perde seu valor. Segunda coisa, algum pecado ou qualquer coisa teria de superar o poder do sangue de Jesus. E isso também é impossível. Isso também é difícil de acontecer. Que nenhum pecado pode de fato superar o sangue de Cristo. E em terceiro, observamos que o Senhor Jesus Cristo, sendo chamado Salvador, Bom Pastor, Redentor, ele perderia seus títulos, pois se alguém que foi salvo por ele se perder, então diriam que o Salvador deixou de salvar, o Redentor deixou de remir, e o bom pastor perdeu a sua ovelha que havia salvado. E tudo isso, conforme observamos, é impossível de acontecer. A salvação, meus amados, vem por Jesus Cristo. E ninguém, nada, nem ninguém pode invalidá-la. O amor e a graça de Deus são maiores que os nossos pecados. A salvação é operada em nós pelo próprio Deus. E não é por qualquer pessoa. Então, sendo homem pecador, sendo homem falho, se ele de fato pudesse optar para ser salvo, ele nunca optaria. Por quê? Porque o homem pecador, ele gosta de pecar. Mas Deus, em Cristo, o tira do pecado, o chama. O Espírito Santo, dado por Cristo, faz com que ele se arrependa e se volte para o Senhor Jesus Cristo. Porque só Cristo, irmãos, pode salvar. Só Cristo salva. E eu quero ainda falar que a palavra de Deus nos diz, porque eu estou bem certo, Paulo dizendo,
de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem aquelas que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo vai dizer ainda que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, queridos, é impossível você perder a salvação caso você seja salvo em Cristo. Então veja que, nesse sentido, nossos irmãos arminianos, eles creem diferente de nós e de forma errônea, e de forma errada. Porque a salvação vindo de Deus, o mérito de Cristo, jamais aquele que foi salvo, aquele que foi alvo da graça de Deus, poderá se perder. Jamais alguém ou qualquer coisa poderá arrebatá-lo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, a salvação acontece quando se crê em Jesus Cristo como o Senhor e o recebe como único e suficiente Salvador. Só Cristo é suficiente para dar a salvação a ti e a mim. Uma vez que Ele salva, jamais você perderá a salvação. Alguém poderia dizer, pastor, mas quer dizer que eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quero, que eu serei salvo de qualquer maneira, então eu não perco salvação, então posso adulterar, e quando tiver velhinho eu posso voltar para o Senhor e serei salvo. Não, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo nos diz que Ele nos salvou, que Ele nos escolheu, que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em amor. É exatamente isso que Ele nos diz lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Que Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Paulo fala que estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida. Paulo fala que Ele nos predestinou, não para viver em pecado, não para viver escandalizando o nome de Cristo, mas para sermos santos, ou para caminharmos em santidade. Então eu concluo esse estudo dizendo para você que se você foi salvo em Cristo, creia que jamais você irá perder a salvação. Porque aquele que prometeu jamais falhará. Que Deus, pois, abençoe sua vida. E caso você não seja inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever, possa curtir este vídeo, possa comentar sobre este vídeo, porque aí você estará nos dando uma força e fortalecendo o nosso canal. Então que Deus possa te abençoar ricamente. E sigamos para o próximo estudo, que será o 5º estudo da série Discipulado Cristão. Que Deus vos abençoe. Amém.